Simulado 113 de legislação de trânsito aqui no seu canal Sala de Trânsito para você que está estudando para concurso público, você que vai fazer alguma prova na área de trânsito ou está só testando seus conhecimentos, está no lugar certo. São sempre 3 questõezinhas aqui por vídeo em que a gente apresenta a questão, responde e comenta para você, explica em detalhes por que é que está certo ou por que é que está errado. Então, bora lá para a questão de número 368. A questão aqui é a seguinte, olha. A validade da Carteira Nacional de Habilitação, está condicionada ao prazo de vigência dos exames teóricos e práticos. Olha, vejam só, não é o que está na lei, tá certo? A legislação aqui estabelece o seguinte, ó, lá no artigo 159, que trata do documento de habilitação, especificamente em seu parágrafo 10, que a validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada à validade dos exames de aptidão física e mental. E aí lá no artigo 147 nós temos a questão da validade do documento de habilitação, né? Principalmente depois da alteração ocorrida pela lei, trazida pela lei 14.071, que é de 2020, mas entrou em vigor em 12 de abril de 2021 e passou a estabelecer o seguinte, ó, se o condutor tem menos de 50 anos de idade, ele pode pegar até 10 anos de validade no seu documento de habilitação. Se o condutor tem 50 anos ou mais, ele pega até 5 anos de validade, desde que ele tenha menos de 70 anos de idade. Porque se ele tiver 70 anos ou mais, ele vai pegar no máximo 3 anos de validade. Vale lembrar ainda que o médico perito Detran, ele pode, se ele identificar alguma progressividade de doença, por exemplo, propor uma redução desse prazo de validade. Digamos, a pessoa tem 40 anos de idade, mas tem alguma doença que pode, de algum modo, comprometer a segurança na condução. Então, o médico perito pode diminuir esse prazo. Claro que a pessoa pode contestar. A resolução 927 do CONTRAN, inclusive, de 2022, ela estabelece isso. Mas, em relação aqui à afirmativa em si, podemos dizer que ela está errada, né? Porque ela está dizendo que a validade do exame está condicionada ao exame teórico e prático. Na realidade, é o exame médico e o exame psicológico, beleza? Bora para mais uma, que é a seguinte, olha. Carlos é taxista habilitado na categoria B e possui EAR na sua CNH. No entanto, ele cometeu 3 infrações de natureza gravíssima nos últimos 12 meses. Nesse caso, olha, 3 infrações gravíssimas são 21 pontos no prontuário. Aí aqui você precisa saber o seguinte, ó, que no lapso temporal, no período de 12 meses, o sujeito pode ter habilitação suspensa se ele alcançar um total de 20 pontos no prontuário, 30 pontos no prontuário ou 40 pontos no prontuário. Qual é a diferença aqui? A diferença é a quantidade de infrações de natureza gravíssima que ele comete. Se ele cometer 2 ou mais infrações de natureza gravíssima no período de 12 meses, a habilitação pode ser suspensa com 20 pontos. Uma infração gravíssima no período de 12 meses, ele só suspende com 30 pontos. Aí cometeu infrações de natureza grave, média, leve, que somado chega em 30 pontos, aí é motivo para a instauração do processo de suspensão. E nenhuma infração de natureza gravíssima no período de 12 meses, aí ele comete várias graves, médias, leves, somadas, atinge o total de 40 pontos, aí seria motivo de suspensão. Detalhe importante, no caso do condutor que possui o EAR na habilitação, independentemente da categoria, esse cara tem uma regra diferente. A habilitação dele só suspende com 40 pontos, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele tenha cometido. Sem contar ainda que esse cara ele pode fazer o chamado curso preventivo de reciclagem. Ou seja, se ele alcançar um total de 30 e não mais do que 40 pontos no prontuário no período de 12 meses, ele faz o curso preventivo de reciclagem e a pontuação, digamos, ele está lá com 35 pontos de pontuação, zero. Aí ele teria que cometer mais infrações, alcançar mais 40 pontos em 12 meses para a habilitação dele ser suspensa, tá certo? Base legal disso aqui, ó, em relação à pontuação, artigo 261 do CTB, que fala de suspensão, e o parágrafo 5º desse artigo vai trazer essa questão sobre o condutor que tem o EAR. Vale lembrar que na redação original desse dispositivo era diferente, né? E para prever essa questão da atividade remunerada, da redação da forma que está,
isso foi trazido pela Lei 14.071 de 2020, tá certo? Então, visto isso, nessas explicações, a gente consegue responder aqui a essa questão. A letra A diz o seguinte: ele terá sua CNH suspensa porque atingiu 21 pontos. Isso aqui está errado, como nós vimos, a carteira dele só suspende com 40. Letra B, só evitaria a suspensão se tivesse categoria CDE, não tem nada a ver também. A letra C diz que ele não tem a CNH suspensa com esses 21 pontos, mesmo tendo cometido 3 gravíssimos, e está correto. E a letra D diz que por TAR será obrigado a fazer curso de reciclagem. Não é. O curso preventivo de reciclagem aqui, ó, ele é opcional. O cara pode optar por fazer ou não. Agora, não fazendo, vai ter sempre aquele risco de ter a carteira suspensa, porque se chegar nos 40, aí realmente instaura o processo de suspensão, beleza? E bora aqui para a terceira e última questão de hoje, ó, desse vídeo, que é a seguinte: nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, ó, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia. Ó, o detalhe, ó, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem do veículo. E isso está correto, viu? Essa previsão legal aqui, ela consta no artigo 70 do CTB, especificamente em seu parágrafo único. Nós temos essa previsão aqui no artigo 70, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive, o desrespeito a essa regra é infração de trânsito prevista lá no artigo 214, inciso 2 do CTB. Essa infração aqui, para você ter ideia, ó, é uma infração de natureza gravíssima. São 7 pontos no prontuário, além de uma multa de R$ 293,47 pelo fato de não ter dado essa preferência ao pedestre nessa condição. Então a afirmativa aqui, ela está correta, beleza? E com isso nós fechamos aqui o simulado de número 370. Eu quero saber quantas questões você acertou, deixa aí nos comentários. Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade. Vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixa uma dúvida nos comentários, a gente tenta te ajudar de alguma forma, tranquilo? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.